Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP e hoje minha convidada aqui no estúdio é a doutora Mayara Braz, ela que é oftalmologista, e eu fiz questão de convidá-la aqui porque ela tem uma história de vida muito bonita e você vai conhecer essa história agora aqui no programa VIP. E a gente vai falar também sobre oftalmologia, sobre cirurgia refrativa, enfim. E novidade, ela acaba de montar um consultório, uma clínica dentro do shopping Estação. Daqui a pouco você vai conhecer também esse empreendimento dela. Doutora Mayara, prazer em tê-la aqui no VIP. Eu gosto sempre de usar as pessoas, principalmente jovens como você, que já fazem sucesso, já têm sucesso na vida. E um sucesso que não veio de graça. Ele te custou e não custou barato. Você teve que investir em você mesma, né, com todas as suas forças, você veio de família humilde. Foi isso? Sim, isso. Vamos contar a tua história da tua juventude para cima aí. Você tinha vontade de ser médica já na adolescência, na juventude? Tinha muita vontade de ser médica e essa vontade foi crescendo ao longo dos anos. Eu acho que na minha família, eu não tenho ninguém que é médico na minha família. Nenhum então, médico? Não, então eu tinha assim, aquela imagem do médico, mas eu não sabia na prática como era ser médico. Então assim, eu ia muito bem no colégio desde criança. Então, eu pensava assim, o que eu posso fazer com esse potencial que eu já tenho? Eu gostava de estudar, eu gostava da escola. Você é natural de onde? Eu sou natural daqui de Cuiabá. Você é cuiabana? Eu sou cuiabana. Cuiabana. Meus pais não são naturais daqui, mas eles já moravam aqui há um tempo. Meu pai é goiano, minha mãe é descendente de pernambucano. Então, assim, na minha família, várias pessoas já quiseram ser médicos, mas não tinha ainda nenhum médico na minha família. Então, eu fiquei cultivando aquele sonho. Quando eu entrei no ensino médio... Pernambucano com goiano, nasceu cuiabano. Nasceu cuiabano. Tá Nasceu certo. cuiabano. Então, assim, a gente não é original daqui de Cuiabá, mas a gente tem muito carinho por essa cidade, a gente mora aqui há muito tempo. E aí, quando eu estava falando, quando eu entrei no ensino médio, eu fiquei amadurecendo aquela ideia de ser médica. Onde você estudava no ensino médio? No ensino médio eu estudei no Master, e no Colégio Master ainda tem hoje em dia, né? Eles são muito antigos aqui. Depois eu fiz cursinho. E a partir do ensino médio foi bom porque eu sempre fui bolsista, né? Então eu comecei a ter descontos, ganhar bolsa de estudo. E aí eu fiz cursinho também para fazer vestibular. Né? O vestibular é uma empreitada. Na minha época ainda era o vestibular tradicional. Eu fui a última turma que fez vestibular tradicional mesmo. Você não pegou a história do Enem? Não, o Enem veio um ano depois que eu passei no vestibular. E quando eu fiz vestibular, eram poucas vagas, eram 40 vagas na FMT, hoje em dia é mais, né? E aí eu não passei nos primeiros vestibular que eu fiz vestibular no Acre. Naquela época a gente tinha... Você só tinha uma opção para virar médica, era passar numa federal. Não, lá em casa o pessoal falava, olha, agora é até passar. E sempre tinha assim, meu pai tentava me animar e ele contava sempre uma história de uma vizinha que eles tinham visto ela prestar vestibular por 7 anos. Eu ficava com muito medo de demorar todo esse tempo para passar no vestibular. Então, eu ficava assim... Era uma espécie de motivação. Era uma motivação. Essa história para te motivar. Mas me dava muito medo. Eu pensava assim, 7 anos é muito tempo, né? Se você for pensar assim. Eles não podiam pagar uma particular para você? Não tinha essa opção. Não existia? Não existia essa opção. Na época, eu lembro que era assim, para você conseguir o FIES, porque o FIES veio depois. Hoje em dia, muita gente que não tem condição consegue, através do FIES, financiamento, consegue entrar numa faculdade particular. Na minha época, para você conseguir o FIES, você já tinha que pagar a matrícula e mais umas 2 mensalidades e esperar conseguir o FIES. Então era assim, vender o carro, a casa, não tinha jeito. Não tinha essa possibilidade. O primeiro vestibular, pau. Primeiro vestibular não passei. E eu tinha muita fé que eu ia passar, porque eu já ia bem no colégio, né? Então eu não passei. Saiu frustrada. Muito, mas o pior foi depois de um ano de cursinho. Eu fiz um ano de cursinho inteiro, né? Até eu fui bolsista na escola do Farina. Eu lembro que ele me deu a oportunidade, achou que eu era uma boa aluna. E lá é rígido, né? E lá é muito na puxado. Escola do Farina. Muito. Eu lembro que eu ia nos sábados, domingos, feriados, tudo a gente estava ali. Tinha que estudar muito. Então, assim, não tinha folga nos feriados, nem um dia. Você vivia para os estudos ou você tinha que trabalhar também? Eu só trabalhei depois. Porque, assim, nessa época do cursinho, era assim, eu não... Como eu tinha que ficar muito devotado para passar no vestibular, eu não comecei a trabalhar nessa época.
Depois que eu entrei na faculdade, eu dava aula de reforço de matemática, física, química, que aí eu usava o que eu tinha aprendido ali no cursinho, e eu montei um curso de exatas depois disso. Durante a faculdade, eu me uni com mais 2 amigos. Hoje em dia eles são médicos aqui em Cuiabá, um deles é meu sócio. O Dr. Guilherme, que é meu sócio na clínica ali do Santa Rosa, ele dava aula de física, eu dava aula de matemática, e o Paulo, que é dermatologista hoje, trabalha na clínica Crepaldi aqui, ele era professor o Paulo era de física, o Guilherme de química e eu de matemática. E aí a gente, de tanto dar aula de reforço, a gente pensou, vamos montar um cursinho, que aí a gente consegue continuar trabalhando e tocando a faculdade. Uhum. E aí, durante a faculdade, eu dava aula de reforço, nos tempos que eu tinha vago, que era um jeito de ganhar um dinheiro para conseguir ir mantendo. Porque assim, lá em casa eu tive mais oportunidade que a maioria, né? Eu tinha a oportunidade de estudar, de poder me devotar, mas a gente sempre quer ter uma condição Era extra. família humilde, mas que possibilitava você não precisar trabalhar para poder estudar. Eu conseguia estudar, mas o extra era o que eu queria, aquele extra de poder fazer alguma coisa, né? Ter um momento de lazer. Aí eu dava minhas aulas de reforço e era bom. Ganhava um dinheirinho. Não, era bom, era muito bom, porque assim, eu conseguia otimizar. Matemática é uma coisa que eu sempre gostei de estudar, gostava de dar aula, eu gosto de falar. Então, assim, hoje em dia eu tenho vários aluninhos daquela época, vários alunos, que já são médicos, já formaram, né? E aí eles de vez em quando mandam alguma coisa pra mim e falam, lembrei de você, isso é legal. Quando você tá jovem, como é que você está até aluno que você dava aula de porque, reforço olha, médico? Eu formei faz 7 anos. Você tem 7 de formada. 7 anos de formada. Eu dei aula desde o 2º ano de faculdade. A faculdade são 6 anos. Então, são 13 anos para trás, né? Se for contar aí. Então, já tenho vários alunos que já formaram, já estão aí fazendo residência. Acho que tem uns que já terminaram a residência. Que legal. Bem legal. O que o Pedra 90 tem a ver na sua vida? Eu morava no Pedra 90 quando eu era criança. Você morava no Pedra 90? Morava. A minha família... Meu pai era comerciante, tinha um mercado no Pedra 90. E aí peguei muito ônibus de manhã, muito ônibus. Uma coisa que eu sempre lembro, assim, é dessa fase que... Pegava o Pedra lotado. Eu acho que o número do ônibus eu ainda me lembro. Se for 750, não sei se é o mesmo, depois eu vou olhar. Pedra Centro. Pedra 90 Centro. Então, assim, eu tinha que acordar cedo nessa época. Eu acordava bem cedo. Eu acordava... Até hoje eu gosto de acordar cedo, eu acho que vem dessa época, né? Eu acordava às 5 horas. Aí, 6 horas eu tinha que estar lá no ponto para poder pegar o ônibus para ir para a escola. Chegava na escola, a escola começava às 7. Então, se eu voltasse, nessa época que eu fazia cursinho, se eu voltasse para casa, eu chegava em casa muito cansada, porque o cursinho era integral, era de manhã e à tarde. Então, o que eu fazia? Junto com esse meu amigo Paulo, a gente terminava a escola, eu lembro que o Farina terminava ali 6 da tarde, eu falava, vou ficar na escola direto. Eu ficava até as 10 da noite na escola. E aí, quando a escola fechava, eu saía de lá, ia pro ponto de ônibus, e aí eu ia com esse meu amigo Paulo. Ele magrinho, dessa finura, minha mãe sempre perguntava, quem que vai com você pro ponto? Eu falava, não, é o Paulo que vai comigo. Quando ela descobriu quem era o Paulo, ela falou, não, olha, não tá segura. Você que protegeu o Paulo. Ele vai lembrar disso quando vê. E aí a gente ia pro ponto de ônibus, eu pegava o ônibus, então eu chegava em casa mais ou menos umas 11 da noite. Pra acordar às 5 de novo. Pra voltar de novo. Eu lembro que quando eu tava chegando no ponto de ônibus, eu ligava pro meu pai, aí ele me buscava no ponto de ônibus e aí eu voltava. E aí o trato lá em casa era, quando eu passasse na faculdade, a gente ia se mudar para um pouco mais perto, para ficar mais fácil para fazer a faculdade. E aí eu fiz 1 ano no Acre, e quando eu passei aqui no UFMT... você chegou a fazer... Primeiro você passou no Acre. Fiz, foi assim. Quando você passa por muito... Rio Branco? Quem faz vestibular hoje em dia vai entender que quando você fica muito tempo para fazendo aquela preparação para o vestibular, quando chega no dia do vestibular, dá um nervosismo. Dá um branco? Dá. Aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, não fica tão nítido na hora da prova. Então quando eu ia fazer prova na UFMT, como a UFMT era meu sonho, eu ficava cultivando aquilo, quando eu ia fazer prova da UFMT, parecia que eu não conseguia realizar o que eu tinha estudado.
Então, isso me dificultava muito no momento da prova. O psicológico ficava meio abalado e interferia no resto. Totalmente, totalmente. Então, eu acho que assim, eu já estava preparada desde o primeiro ano que eu fiz cursinho. Mas quando chegou no segundo ano de cursinho, eu falei, não, eu tenho que fazer outras provas. E o que você teria feito diferente para não ter esse nervosismo lá? Tem alguma coisa que você possa contribuir com quem está nessa situação hoje? Com a maturidade, você vai entendendo que as coisas têm o seu próprio momento. Né? Naquela época, chegava no dia da prova, eu pensava assim, nossa, se eu não passar, você pensa no que você vai perder, no que você vai ter que viver de novo no próximo ano. Eu pensava assim... Você sofre por antecipação. Hoje eu sou mais madura nesse ponto, mas naquela época, quando você é jovem, você vive as coisas mais intensamente. Quem está no cursinho todo dia, fazendo os mesmos exercícios, chega uma época no cursinho, quem está estudando há muito tempo sabe, chega uma época que você já decorou os exercícios. Você sabe a resposta, mas chega no dia da prova, pode ser que você não consiga completar. Fala, cadê aquela? Eu sei, mas eu não lembro. Eu sei, mas eu não lembro. Quem é concurseiro vive muito isso, né? A galera que presta concurso, eu vejo assim, que pode ser que chegue no dia da prova, não é a sua prova, não é aquele dia, você não acordou num dia bom e você tem uma chance. Aqui na FMT era um final de semana de prova. Então, chegava naquele dia, aquele tanto de gente que você já conhece, aquele clima que já dificulta o seu processo. Então, essa foi uma fase que chegava no dia da prova, parecia que eu não conseguia completar. Hoje a moçada aí toma um medicamento para dar uma acelerada, para dar uma... Como é que chama esse medicamento? Venvance, assim. Ritalina, o pessoal hoje em dia está tomando bastante. Mas, assim, eu pensava assim, não posso comprometer minha saúde... Né? Eu sempre pensei assim, não posso comprometer minha saúde porque eu vou precisar dela depois, né? Então, eu não tomava nenhum tipo de medicação, não fazia nada desse tipo, mas quando chegava no dia da prova, parecia que eu não conseguia completar. Então, assim, quando eu fui pro Acre... Nervosismo tomava conta. Quando eu fiz a prova no Acre, eu não queria passar lá. Então, foi assim, eu passei no vestibular, passei tranquila. Você foi emburrada pra lá? Não, eu fui querendo ir pra lá. Foi? Fui. Eu lembro que a gente foi de carro até o Acre, né? Era muito caro, passagem de avião naquela época. De carro até o Acre dá 2 mil quilômetros? 2 mil. Você passa a balsa, você dorme na estrada. Hoje não passa mais que o Bolsonaro fez a ponte lá. Eu não sabia. Acabou a escravidão lá do... mas tinha uma balsa que eu lembro antigamente, para você de Rondônia, de Porto Velho para Rio Branco, no Acre, você só conseguia chegar no Acre... tinha que atravessar o rio de balsa. Isso foi até esse ano agora, acho que no começo do ano passado, que o governo federal construiu a ponte lá e acabou com essa regalia dos balseiros lá. Um dono de balsa, inclusive o dono de balsa lá, eu acho que era o prefeito de Sinop aqui. Um empresário de Mato Grosso. Não sabia. E aí tinha esse processo de passar pela balsa. 2, 3 horas esperando. Isso. Meus pais foram me levar até lá. E meu pai no caminho ficava falando, Mayara, tem certeza que você quer ir fazer faculdade lá? Faz mais um ano de cursinho, presta um pouco mais. Aí eu já falava, não, eu já não quero mais fazer cursinho. E eu fui. Nesse ano que eu fiquei no Acre, eu esqueci de prova, não estudei mais, não estudei nada nesse ano. Relaxou. Eu estudei para medicina que eu estava fazendo lá, eu estudei anatomia, eu mudei de ambiente. E quando chegou a época da prova da UFMT, eu tinha tipo uma semana do saco cheio, que chama. E a prova coincidiu de ser mais ou menos nessa época. Então eu me organizei para vir, mas fazer vestibular mais para ver os amigos, para fazer vestibular. Você foi sem compromisso? Eu fui sem compromisso. E foi aí que eu passei na UFMT. Quando eu passei na FMT, as vagas tinham aumentado um pouco. Já eram 80 vagas, igual é agora. E aí eu já consegui... Eu tive 6 meses de férias, né? Então foi até nessa época que eu comecei a dar mais aula de reforço. Mas o ano que você fez lá no Acre, aproveitou? Eu perdi. Perdeu? Perdi. Porque... foi o seu vestibular, foi o seu cursinho, então? Foi um cursinho. Foi uma experiência ótima, porque eu morei fora de casa por 1 ano, né? Eu era... Bem mais novinha, eu tinha 18 anos quando eu fui morar no Acre. Então foi uma experiência boa de amadurecimento, eu fiquei lá, eu vejo como um processo, né? Talvez eu não teria feito a faculdade tão bem, igual eu fiz depois, né? Que eu já tinha uma vivência lá antes e depois eu fiz a faculdade. Foi ótimo. Aí quando eu entrei na faculdade aqui, eu realizei um sonho que eu tinha. Né? Eu morava em casa com os meus pais, aí a gente mudou para mais perto da faculdade para ficar mais fácil. E aí
a gente já conseguia ter essa logística de não precisar Seu pai passar. tem um mercadinho até hoje? Não, não tem não. Não tem mais? Não tem não, não. Faz o quê? Hoje em dia ele trabalha com coisa de... Ele auxilia alguns dentistas, coisas de prótese, essas coisas assim. Prótese? Uhum. Sua mãe em casa? Minha mãe é dentista. Ah, é dentista? Uhum. Minha mãe é dentista. Ela formou quando eu tinha 15 anos. Aí meu pai tinha um mercado e minha mãe fazia a faculdade de Mas então não era tão humilde assim, tua família? Igual eu falei, a gente teve... Mas não dava pra eles bancar uma particular não, na época? Não tinha nenhuma condição, nenhuma. Não tinha? Quantos filhos são ao todo? Eu e meu irmão. São 2? Por parte da minha mãe, né? Eu tenho uma irmã por parte de pai. Minha irmã Lilian, ela mora na Inglaterra atualmente. Ela foi pra lá depois de um pouco mais velha. E meu irmão, ele passou no concurso do CFO aqui. Nessa época que eu passei no vestibular, meu irmão jogava futebol. Aí depois decidiu que o futebol não ia dar um bom caminho pra ele. E aí ele passou no concurso do CFO aqui. Hoje em dia ele é tenente da Polícia Militar. Tenente da Polícia. Lá em casa é um exemplo de que, assim, quem estudar, quem seguir esse caminho, né? Deus abençoa a gente também. Mas isso foi uma coisa que seus pais sempre cobraram de vocês? Meus pais sempre falaram, assim, que o que eles poderiam fazer por nós era dar estudo. Então, assim, eles poderiam ajudar a gente dando estudo. E daí a gente teria que pegar as possibilidades e correr atrás. Aí se vira nos 30. Se vira nos 30. Então, assim... Mas você sabe que é o maior patrimônio, você que está nos assistindo em casa, você que é pai, você que é mãe, é o maior patrimônio que você pode dar para o seu filho, para sua filha. É que ele estude, que ele tenha uma profissão digna, porque isso ninguém vai tomar dele. Porque às vezes você deixa um patrimônio e uma pessoa que... por ter patrimônio, acaba não tendo uma profissão e acaba perdendo esse patrimônio, né? E o estudo não, a capacitação não. O que você aprendeu, o que você é hoje, ninguém te tira. Com certeza. Você é médica aqui, você é médica no Acre, você é médica em São Paulo. E essa é uma segurança que fica, né? Então, assim, graças a Deus eles fizeram esse investimento, né? Assim, na época, hoje em dia ainda tem cotas para quem estuda em escola pública, que ajuda um pouco ainda, mas o acesso ainda é muito difícil para as pessoas que estudam em escola pública. Então, assim, às vezes a pessoa se compromete com um FIES, hoje em dia eu vejo muito isso. Porque, assim, a gente tá tendo muito mais vaga, muito mais oportunidade, porque hoje em dia quem é de família humilde consegue ainda. Consegue entrar numa faculdade, o acesso ficou um pouco melhor. Na época que eu fiz, eu percebo que o acesso era menor. Então, assim, você via que Fazer medicina hoje é mais fácil, então, você acha? Não acho que é mais fácil, não facilitou, assim. Facilitou talvez um pouco o acesso. Mas quem entra na medicina hoje vai viver um processo muito difícil lá na frente, que é o processo da especialização. Porque aí as pessoas hoje em dia entram, elas vão ter um FIES para pagar às vezes, lá na frente, né? A gente está vendo que está se formando muito mais médicos, precisa de médicos no país, mas está formando muito mais médicos. Mas lá no final, a especialização não tem tanta vaga para especialização. Então a gente vai ver muito médico generalista lutando para entrar na especialização. A gente já está vendo isso, que é muito difícil entrar na especialização, que essa é outra barreira. Por quê? Né? Porque tem poucas vagas. Pouquíssimas vagas. Pra você ter uma ideia. Você fala na especialização numa universidade pública? Não, a especialização para virar oftalmo, a especialização para virar cardiologista, essas especialidades, as vagas são muito menores do que o tanto de médico que está se formando. Se quem tá assistindo, por curiosidade, coloque na internet para ver as provas que tiveram de residência, as pessoas filmaram a quantidade de médicos fazendo prova. É muito difícil hoje em dia as provas de residência. Então, assim, é outra barreira que a pessoa vive. Passar. Pra você ter uma ideia, a residência que eu passei precisava de fazer mais de 85% dos pontos para entrar na concorrência lá na frente.
Eram 7 vagas e é muito, muito, muito... Não, 8 vagas e é muito específico. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu percebi que eu tinha outro desafio. Mas essa especialização você fez onde? Eu fiz em São Paulo. Em São Paulo. Fiz em São Paulo. E era particular? Não, você não paga pela especialização. Ah, não paga? Pelo contrário, você recebe do governo. Então, o que acontece? Hoje, quando você termina a faculdade, você vai fazer provas de residência. Então, é outro cursinho que tem. Então, o pessoal que está terminando a faculdade, quem tem condição de não trabalhar logo que termina a faculdade... Vai se especializar. Já quer se especializar. Senão, ele é clínico geral. Isso. Quando eu terminei, eu pensei assim, não, eu tenho que me sustentar, né? Então, eu trabalhei 1 ano e meio. Plantão. Não só plantão. Eu fiz Na época tinha um programa do governo que chamava Provab. Não tem mais hoje em dia. Que você ganhava uma pontuação para residência. Eu tinha decidido que eu queria fazer oftalmo. Então eu falei, não, vou trabalhar. E se eu ficasse dando muito plantão, eu não ia conseguir estudar. Então o que eu fiz? Eu entrei nesse Provab e eu me mudei para Tangará da Serra. Hoje em dia eu trabalho no interior e trabalho no interior também, e eu consigo pegar a estrada e tudo mais, porque nessa época eu me acostumei com isso, porque eu fui morar em Tangará. Tem Sapezal também, não tem? Tenho. Campo Novo dos Parecis, Sapezal, e eu opero em Tangará até hoje. Até hoje. Porque foi eu conheci a cidade, eu tenho uma amiga que é minha sócia hoje em dia, que é dessa região. Então, assim, eu fui pra lá, eu tenho pouca idade, mas Essa menina é empreendedora, ela tem consultório lá em Sapezal, em Campo Novo dos Parecis, e em Tangará a gente faz as cirurgias dessa região. Opera em Tangará, tem consultório aqui no Santa Rosa. Isso. E agora recentemente acabou de inaugurar uma clínica de oftalmologia com todas as especialidades no Shopping Estação. E lá você é atendido por todos os planos de saúde, tudo. Atende particular, você marca consulta... agendamento online. Pelo online, né? Pela internet. Mas depois a gente conta sobre isso. Vamos continuar com a história que está interessante. Ok. Então, especialização não é brincadeira, não, igual a gente acha que é. Não é um processo tão fácil. Então, assim, eu vejo muito isso e eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para essa parte, porque assim... São 6 anos na faculdade. Fazendo medicina. Medicina. Aí você formou, você sai clínico geral. Clínico geral. E da plantão, quando você é recém-formado, é uma coisa que você tem que ter, hoje em dia, um certo cuidado. Por quê? Nem todo lugar onde você vai trabalhar tem uma estrutura bacana para você trabalhar. Então, essa é a parte que eu sempre fico pensando nos médicos recém-formados. Quando você forma, o mundo não te recebe de braços abertos com os melhores plantões que existem. Então, quem forma com dificuldade... Só pega o pepino. Quem forma com dificuldade financeira, já forma com FIES para pagar, às vezes não vai ter condição de fazer uma especialidade bacana. Né? A gente fala assim, problema de médico, olha isso, né? Não chama atenção, mas gera um problema na vida da pessoa. Tanto que milhões estavam aí endividados com fiéis. E o governo, o governo deu uma... O governo deu uma aliviada, deu um abatimento de 92% em... Deu uma negociada, porque é difícil. Eu imagino assim, a gente está falando de uma classe muito favorecida ainda, né? Que a gente tem na medicina. Tem emprego para todo mundo, o que não é para todas as classes. Não. Todo mundo que formar. Mas nem sempre o emprego é aquele que você pode pegar, né? Porque assim, você precisa ter uma certa bagagem para determinados empregos. Você está recém-formado. Você vai trabalhar em um serviço de saúde que não te dá suporte, não te dá estrutura. Então, é muito difícil a vida do recém-formado. E fora isso, ele ainda tem preocupação. Todo mundo quer trabalhar como especialista, né? Porque se especializar, você fica mais confiante para trabalhar naquela sua área. Minha confiança para trabalhar como oftalmo hoje é infinitamente maior da que eu tinha quando eu formei logo recém-formada. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho segurança, eu sei o que eu estou fazendo, né? Com mais experiência. Quem forma na faculdade, e olha que eu me formei numa faculdade ótima, a UFMT é ótima, né? Eu formei na UFMT, eu era bem formada, e mesmo assim, quando eu ia dar plantão, quando eu pensava em... Né, quando eu ia para o plantão... Botar a mão na massa, literalmente, né? Faltava muito, assim, de experiência, de tudo. Isso leva um tempo. E nem sempre você tem suporte também para o trabalho que você vai fazer. Então, eu vejo com muito cuidado, assim, a ampliação de vagas que está tendo para ter mais médicos tem que ser olhado com cuidado dessa parte,
Porque o pessoal que formar vai ter outra empreitada lá na frente. Então, hoje em dia é um pouco mais fácil de entrar na faculdade, mas quando eles saírem, talvez eles vão enfrentar mais dificuldade que eu. Afunilou. Está afunilando. Eles vão enfrentar mais dificuldade que eu, porque assim, os bons empregos, os empregos que tinham um pouco mais de suporte, já tem mais gente ali na chegada. Então, assim, tudo que aumenta muito, né, vai A especialização é a residência? A especialização é a residência. É a residência. É a residência. Qualquer especialização são 2 anos? Não. Oftalmo é 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você fez 6 anos de medicina. 7 com Acre. 7 com Acre você não contou. Aí você mais 3 em oftalmologia. Isso. Depois eu fiz mais 1 ano de catarata e cirurgia refrativa. Mais 1 ano. Mais 1 ano. 4, já foram 10 anos. 10 anos. 10 anos de estudo para falar, eu sou oftalmologista. É isso. É isso? É isso. 9 anos se for só para ser oftalmologista. 9 anos para ser oftalmologista. Então é uma empreitada e é um caminho longo, né? Mas é um caminho bom, porque assim, você está construindo uma coisa. Uma história, né? Uma carreira. E eu sempre falo isso, quanto mais bem formado você for, mais fácil vai ser lá no final. Porque às vezes a gente pula etapas, né? Às vezes a gente fala assim, não vou mais investir, mas vou para São Paulo agora. Eu lembro que quando eu passei na residência, o pessoal lá de casa falava, mas Mayara, para que ir lá para São Paulo? Eu passei na residência aqui em Cuiabá. Então, nessa época eu fiquei, nossa, eu vou para lá ou não vou? Mas eu tinha a consciência que se eu fosse, eu poderia me sentir um pouco mais bem formada, poderia ter uma experiência Você até para acrescentar teria lá acesso aqui. a mais especialistas, Isso. mais renomados. Até para poder acrescentar Isso. aqui quando eu voltasse, né? Eu tenho vontade de seguir a docência, tenho vontade de ser professora. Eu não consigo agora por causa de tempo. Eu até comecei, logo que eu voltei para Cuiabá, eu dei aula na Unic por um semestre. Mas, assim, isso é uma coisa mais para frente, que eu quero poder me dedicar à docência, mas aí com mais tempo. Na universidade? Eu tenho vontade. Né? Com certeza. Dar aula para quem quer ser médico. Isso. Esse é o objetivo. Mayara, vou fazer um intervalo comercial rapidão, voltamos na sequência, ainda contando mais um pouquinho da história da doutora Mayara. Eu quero falar um pouco de oftalmologia, até porque eu também dependo do ramo de oftalmologia, porque eu tenho rede de óticas. Nós temos a rede de óticas Bambu Brasil, que hoje está presente, e a Paris Vision. Hoje nossa marca, Mayara, também, são marcas que nasceram aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, e hoje, graças ao trabalho que nós fizemos, está presente em 8 estados do Brasil. Legal. E a gente pretende chegar a todos os estados brasileiros. Legal. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio a doutora Mayara Braz, ela que é oftalmologista, contou pra gente um pouco da história de vida dela, não foi fácil, né? Hoje para ela falar, sou oftalmologista, se passaram 10 anos, né? 10 anos. 6 de faculdade, mais 3 de especialização em oftalmologia e 1 de... Catarata e cirurgia refrativa. Catarata e cirurgia refrativa. Além de médica, a doutora Mayara também ela é empreendedora. Porque quando você se forma, você trabalha numa clínica ou você vai ser dona do seu nariz. E você optou em ser dona do nariz, é isso? Foi isso. Onde você montou a primeira clínica? Foi assim, quando eu cheguei em Cuiabá, aí você chega, você não conhece o mercado, você não conhece bem como funciona a localidade. Eu tinha muita vontade de voltar para Cuiabá e eu cheguei bem ali no período da pandemia. Então foi um período que eu falei, não, eu quero realmente ir para Cuiabá, e aí eu vim. E Não, quando só agora. Não, foi agora. Agora, mas foi você já em não 2020. tinha o primeiro consultório seu? Não, foi em 2020. Ah, foi agora o primeiro. Foi, Você em trabalhava lá em... Eu tava em São Paulo, e aí eu terminei, e aí eu tava naquela fase que eu tava decidindo o que eu ia fazer. E aí eu resolvi que eu ia voltar para Cuiabá. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu trabalhei em outras clínicas. Então eu cheguei, aí você começa a trabalhar em vários lugares, né? Então eu trabalhei em algumas clínicas, e daí veio a ideia de montar o primeiro consultório. Com quem que você trabalhou aqui? Dr. Renato? Eu trabalhei na Visão, com o Dr. Renato. Dr. Renato. Grande abraço pro Renato. Renato Betti. Eu trabalhei no Hospital de Olhos de Cuiabá, né? Dr. Orivaldo. Dr. Orivaldo.
que ele era proprietário da clínica, a clínica foi vendida depois, o hospital. E aí você começa a trabalhar em alguns lugares, e aí eu comecei a perceber que eu queria trabalhar do meu jeito, né? E nessa vontade de trabalhar do meu jeito, montar consultório de oftalmo é muito caro. E nisso a gente começou a... Eu tenho uma amiga, que foi minha dupla da faculdade, ela que me incentivou a fazer oftalmo, doutora Letícia. E aí, eu e a doutora Letícia resolvemos que a gente ia se tornar sócias, e a gente montou o primeiro consultório em Campo Novo dos Parecis. Lá em Campo Novo? Lá em Campo Novo. Lá tinha... Por que Campo Novo? Porque Campo Novo acabou sendo uma coincidência. A gente tinha uma amiga que falou de Campo Novo, e ela falou muito empolgada da cidade, que a cidade é uma cidade muito próspera, e é verdade, né? O norte todo do Mato Grosso é muito próximo. Não, e lá tem ainda um oftalmologista, Dr. Emir, que trabalha lá há muito tempo. E na época que a gente foi pra lá, só tinha o Dr. Emir. Um oftalmologista. A cidade inteira? Um oftalmologista. E nisso eu não tinha a gente não tinha experiência, expertise. Minha amiga já tinha um consultório em Tangará, ela atende em Tangará. Mas a gente pensou, vamos fazer lá do nosso jeito, né? Então, qual é o nosso jeito? A gente gosta de atender de um jeito humanizado, a gente gosta de atender um paciente, ter tempo para atender aquele paciente. Então, a gente pensou assim, vamos montar do nosso jeitinho e a gente vê o que acontece. Nisso, a gente se uniu, a gente dividiu um consultório lá, então a gente começou a revezar no consultório lá nos atendimentos e deu muito certo. Com uns 6, 7 meses que eu estava em Campo Novo, eu percebi que tinha outra cidade que também tinha a mesma carência, que é Sapezal. E Sapezal é uma cidade a 100 quilômetros de Campo Novo, e lá não tinha nenhum oftalmologista, nenhum, quando eu cheguei lá. Né? Depois que você está na cidade, começa a ter outros oftalmologistas que também vê que lá existe a possibilidade. Então ainda tem muitas cidades do interior de Mato Grosso que não tem nenhum oftalmologista. Nenhum médico oftalmologista. Nem médicos de especialidades. Não tem. Porque é difícil a logística de ir para essas cidades. Então, assim, a pessoa tem que fazer um plano de vida mesmo quando ela vai se deslocar para o interior. Já aqui é concorrência mais acirrada. Às vezes a pessoa fica aqui não ganhando tanto quanto ela gostaria, né? Mas ela está na capital. Mas é um projeto de vida, tem perfil para todo mundo, né? Então, assim, eu torço para que as cidades do interior venham a ter um pouco mais de condição para quem mora lá, né? Então, foi nessa perspectiva que a gente foi para fazer um bom trabalho, para conseguir atender a população lá, a demanda que tinha. E aí eu montei o segundo consultório. Eu brinco que daí pra frente virou mania. Um vício, né? Porque assim, logo que eu montei Sapezal, eu sempre quis, né, me estabelecer aqui em Cuiabá. Aí eu pensei, por que não? Por que não? Eu trabalhava aqui já nessas outras clínicas, e aí eu pensei, queria trabalhar do meu jeito, porque é diferente quando você atende do seu jeito e quando você atende na clínica de outras pessoas, né? Você consegue agendar do seu jeito, você consegue saber da pós-consulta, você consegue fazer uma logística diferente. E aí eu montei também o consultório ali no Santa Rosa, que chama Santa Rosa Vision, e o Santa Rosa Vision, ele veio em uma perspectiva muito legal, porque é um atendimento diferenciado, eu tenho 30 minutos para cada paciente. Então, os pacientes são atendidos com horário agendado, eles ligam lá na clínica. É 30 minutos com você, de consultório, não fazendo exame... Não, eu tenho 30 minutos com o paciente. Até os pacientes, às vezes, ficam mais apressados que a gente, assim, que ele fala assim... Bora, doutora, bora, não, porque eles vêm de outro costume, né? Então, assim, lá, o Santa Rosa, eu montei junto com o Dr. Guilherme. Então, a gente faz um atendimento, assim, ele faz bastante retina, vítreo, eu faço catarata, cirurgia refrativa, lente de contato. Então, a gente consegue fazer um atendimento bem humanizado e foi muito legal a nossa experiência, né? A gente viu que tem ali. E o Doutor Visão e Saúde, que é a clínica que a gente montou no Shopping Estação. Chama Doutor Visão... Doutor Visão e Saúde. E Saúde. Veio com outra perspectiva, porque eu percebi que tinha muitos pacientes que precisavam de um atendimento fora do horário. A pessoa trabalha, né? E quando ela sai do trabalho dela, ou ela mata o dia de serviço para ir ao médico, ou ela não consegue ser atendida. Outro problema que a gente tem, o problema de agendamento. Na maioria das vezes, quando você vai marcar uma consulta hoje em dia, você passa por uma secretária. Então, você conversa com a secretária, vê o horário disponível, às vezes não é o seu horário disponível, e se você vai, não consegue marcar uma consulta. A secretária tenta marcar o melhor horário para o médico.
Isso. O melhor horário que tem disponível. Que tem disponível. Mas quando você criou esse sistema de agendamento online, a pessoa escolhe lá. A pessoa vê todos os horários que ela tem disponível. É igual escolher assento de avião. Perfeito, isso? perfeito. Mesma coisa. É isso. Ela entra por um link, ela coloca lá ela escolhe o médico, ela consegue ver todos os médicos que tem disponível. Hoje em dia na clínica a gente tem 9 oftalmologistas atendendo. 9? 9. Quer então, dizer, são todas as especialidades. A gente consegue atender todas as especialidades, a gente consegue atender em horário versátil. Então, você tem de segunda a sexta, a gente atende de 8 às 22 horas. Então, você consegue ser shopping atendido... abre às 10, as lojas, mas nós às o consultório você pode atender às 8. Às 8. A pessoa pode ir para o shopping estação. Pode ir para o shopping às 8 horas. No horário horas. das 8 horas da manhã que a consulta está lá. É isso. É isso? E ela consegue, assim, se o paciente ligar para a gente e falar que ele está com dor, se ele ligar pra gente e falar que ele está precisando, está com um problema no olho, a gente atende, entendeu? Então, assim, não tem horário para hoje. A gente vai ter horário, né? Se você tiver com dor, se você precisar de algum problema para resolver, a gente tenta te atender. For mais emergencial. Então, isso, essa é a nossa logística. Então, assim, quem é nosso paciente sabe que se ligar lá, falar que está com algum problema, está com dor, precisa ser atendido, a gente vai dar um jeito de atender. É igual a política que eu tenho na nossa empresa, que é a rede de óticas. Nós temos aqui no Araés o nossa central, onde fica o nosso laboratório próprio, a gente tem estoque de lentes. Eu, esses dias, inclusive foi para o Renato, Dr. Renato Berti, oftalmologista. Era um sábado, tipo 1h da tarde, e uma sobrinha dele, que estava num resort lá em Maragogi, perdeu o óculos, miopia de -4, perdeu no mar. Aí você está num resort em Maragogi. Com -4 graus, no sábado, -4 graus, você ficou cego. Ficou cega, né? Com certeza. Aí ele me ligou e falou assim, olha, eu tô indo para hoje, tô indo agora à noite para Maragogi, vou encontrar com a minha sobrinha lá. Ela me ligou desesperada que ela perdeu o óculos. E aí, queria... E eu preciso de um óculos. Eu falei, sábado a gente não abre aqui o laboratório, né? Ainda mais à tarde, né? Aí liguei pro meu montador, você está disponível? Tô. Pode me atender agora? Posso. Renato, ó, daqui meia hora eu tô lá no escritório, o montador tá indo, me encontra lá. Aí ele falou, só vou passar na clínica para pegar a receita dela, o grau dela, que eu não lembro. Aí passou na visão ali, pegou, desceu lá. Eu sei que mostrei algumas opções de óculos também, que a gente tem a loja dentro do escritório, também tem uma loja. E ele mandou foto, ela já escolheu e já fizemos a lente ali em 20 minutos. Tava pronto o óculos, ele viajou à noite e entregou o óculos para ela, ficou feliz da vida. Que bom. Então, assim, a gente também faz isso, porque eu sempre digo para os nossos colaboradores que a gente não vende óculos e não vende lente, porque isso qualquer boteco tem. A gente vende satisfação, a gente vende alegria de enxergar bem. Então, quando você faz, você que usa óculos ou que não usa, o processo é assim. Você vai no médico, ele faz a tua refração, examina teu fundo de olho, vê se você não tem nenhuma doença, uma patologia. Se não tiver, é só questão de grau mesmo. Aí você vai ter ou é miopia, ou é astigmatismo, ou é hipermetropia, ou é presbiopia, ou é tudo isso aqui junto, né? Com certeza. Você pode ter astigmatismo com hipermetropia, mais a presbiopia. Você pode ter miopia com astigmatismo, mais a presbiopia. Enfim, e aí essa receita que o médico passa para você, vai em uma ótica e o técnico em ótica vai interpretar essa receita e te indicar a melhor opção de quadro, né, de óculos e de lente também. E tem uma N variedade de lentes para diversas utilizações. Hoje tem lente para computador, tem lente para você ver televisão, tem lente multifocal para tudo. Quer dizer, tem várias aplicações. Quando eu atendo, a pessoa não sai com menos de 3 óculos na minha mão, não. É 3 ou 4, né? Tem o solar, tem gente que não sabe que pode fazer um óculos solar multifocal com 1 grau. Até hoje, você acredita nisso? Você que tem grau alto que eu tô falando assim, é tipo -10, -8, -12. Hoje tem materiais de lentes que deixam as lentes mais finas e mais leves. Isso é ótimo, né? Tem gente que usa óculos. Outro dia atendi um amigo meu, promotor de justiça, e falou, cara, eu uso óculos há 20 anos, nunca tinha me falado que a minha lente podia ficar mais fina. Sempre me vendiam a mesma lente. Eu falei, não, agora virou cliente nosso, né?
Justamente por causa disso, o cuidado com o seu cliente, né? É o mesmo que você tem com o paciente, né, Isso que Mayara? e é isso que a gente preza. A gente quer que o paciente consiga ter um atendimento personalizado, né? O atendimento médico, ele hoje em dia tem que ser um atendimento que você consiga assim, olha, eu fiz um óculos, né? O óculos não ficou bom para mim. Pode ter acontecido diversas coisas nesse processo da confecção do óculos. Às vezes não foi só na consulta, né? Pode ter acontecido de ser do momento da consulta. Pode ser que no dia da consulta alguma coisa ali no processo da confecção do óculos pode não ter dado certo. E é importante o paciente pegar o óculos, conseguir ir até o médico de volta e conferir esse óculos. Muita gente faz óculos e deixa o óculos na gaveta. Ou faz óculos, eu sempre brinco com os pacientes, quem é meu paciente vai saber que eu brinco durante a consulta, que eu falo assim, não fala mal de mim em casa, traz o óculos pra gente conferir. Porque o objetivo é esse, o objetivo é que o paciente faça o óculos, ele tenha confiança no médico que fez, ele tenha confiança no pessoal da ótica que fez o óculos para ele, e ele consiga ter a segurança que o óculos tem garantia. Todo óculos tem garantia. Isso não é divulgado e as pessoas não sabem. Não, tem garantia. Então, assim, o óculos não é um dinheiro perdido. Então, você fez o óculos. Olha, não ficou bom isso, ficou me apertando aqui, ficou ruim, eu não consigo ter conforto. O óculos é uma coisa que é para a sua saúde. Então, ele tem que ficar bom. E por isso que você deve ouvir o consultor ótico, a pessoa que te atende, quando ela disser para você, olha, tecnicamente essa peça que você achou bonita no seu rosto, não dá ela certo. não vai ficar boa, não tem centralização, porque o ideal é quando o óculos fica bom, é quando você tem o teu olho mais ou menos centralizado na lente. Se você usa um óculos grande, em que o teu olho fica lá em cima, olha o tanto, principalmente se for um multifocal. Então, esse é o terror, você não consegue nem montar essa peça depois. Aí tem a coisa chamada de DP, que é a distância nasopupilar. Aí, se o óculos é muito grande, a pessoa vai montar o centro óptico fora de onde ele deveria estar. Então, tem uma série... como arquiteto, né? O óculos é um projeto. Se você fizer mal feito, vai dar errado. Você vai ter desconforto. Então, assim, existem diversas alternativas. Eu sempre converso com os pacientes que ele tem que decidir qual é o meio que ele quer enxergar melhor. Óculos, ele não danifica a sua visão, mas ele pode te gerar muito desconforto no dia a dia. Então, assim, nem todo mundo vai se adaptar bem com óculos também. Tem muita gente que se adapta bem com lente de contato. Então, a lente de contato, ela tem que ser feita uma adaptação de lente de contato. Que você faz o teste da lente, você descobre se aquele paciente se adaptou bem. Existem diversas marcas de lente de contato. Nós temos hoje disponível em nossas lojas as lentes da Johnson, pronta entrega, e também da Bausch Lomb. A Bausch Lomb, inclusive, é a indústria americana que criou, que inventou a lente de contato. Isso, agora... E eu tenho o melhor preço de lente de contato Bausch Lomb, viu, pessoal? Agora deixa eu puxar aqui pro ramo da saúde. Todo mundo que for usar lente de contato deve fazer um teste com um oftalmologista. Nós não vendemos lente para quem já não use. A gente só vende lente para o usuário, a gente não faz adaptação. Ótimo, tá? façam adaptação de lente de contato. Lente de contato, a adaptação tem que ser feita por médico. Isso. Por que tem que ser feita a adaptação? Porque ele tem que te explicar os cuidados que você vai ter com a lente. E às vezes a pessoa nem pode, né? Ela tem uma ceratocone, por exemplo. Não, a ceratocone pode usar lente de contato. Mas é uma outra lente. Uma outra lente. Lente rígida. Tem que avaliar, porque assim, nem todo ceratocone é para lente rígida também. Tem gente por que tem ceratocone, por isso tem que ir. Tem gente que tem ceratocone e pode usar lente gelatinose e nem sabe. Então, assim, depende muito de quanto é o seu grau, de como vai ser sua... Então, um teste de lente de contato, ele é muito importante, né? Eu faço muito lente de contato, então, assim, eu gosto muito, acho que é um mecanismo de você, às vezes, ganhar um pouco mais de dependência, assim como as cirurgias. Mas, quando o usuário de lente de contato, ele não pode ficar sem o óculos também. Por quê? Porque uma hora ou outra ele tem uma irritação pela lente. E tem que uma hora ou outra também, né, doutora? Ele não pode ficar 24 horas. 24 horas não. Mas ele pode ter um tempo de uso de lente de contato, mas ele precisa ter um óculos ali para aquele dia que ele teve uma irritação. Eu tenho muitos pacientes que aparecem no consultório que tem uma irritação, tá usando lente, continua usando a lente mesmo com a irritação ocular. E vai machucar. Então, vai acontecer alguma coisa, porque assim, se tá irritado, tem que tirar as lentes, colocar óculos, ir até o oftalmologista para ver o que está acontecendo. Uma coisa que irrita bastante é a pessoa usar a lente por mais tempo do que o fabricante determina. Um exemplo, lentes da Johnson. O fabricante diz que você pode usar por 15 dias.
né? As lentes da Alcon e da Bausch Lomb, o fabricante diz que você pode usar com qualidade total por 30 dias. É né? importante ficar... Tem gente que usa 120 dias uma lente. Não, tem gente que usa por 1 ano. Então, assim, tem muita gente que tem muito abuso quanto à lente de contato. E muita gente, às vezes, fala assim... eu tenho pacientes no consultório que falam assim... O meu olho não tem como usar lente. Mas eu falo, mas como foi testado? Como foi usado? Você usava lubrificante enquanto estava usando a lente? Então, assim, precisa ter um certo cuidado para isso. E esse cuidado tem que ser minucioso e tem que fazer o teste, tem que ver como você se adaptou, tem que fazer consulta de retorno depois de estar com a lente. Então, assim, a maioria das pessoas não fazem isso. O que as pessoas fazem usar hoje... lente de contato. E a lente de contato tá fácil de comprar hoje em dia. Então, as pessoas conseguem comprar pela internet, as pessoas conseguem... E, às vezes, não tem aquele cuidado que precisa. Outro mito, né? As pessoas acham também sobre a cirurgia. As pessoas acham assim, eu não posso fazer cirurgia. A cirurgia é só para quem tem um certo grau. Então, vá no médico, se você tem vontade de ficar independente do óculos, vá no médico, tenha uma boa conversa, veja qual que é seu caso. Quais são os casos, assim, que a pessoa não pode fazer cirurgia refrativa? Quem acha que nunca mais vai usar óculos. Porque depois dos 40 anos, todo mundo vai acabar usando óculos em algum momento. Então, a cirurgia refrativa, ela é feita para uma certa idade, tem que avaliar cada caso, né? Tem uma idade ideal, a partir dos 21 anos a gente pode avaliar. Mas não tem os casos que você tem que ter espessura de córnea para poder fazer? Tem isso também. As contraindicações são, paciente que tem ceratocone não pode fazer cirurgia de jeito nenhum. Paciente que tem a córnea tem que ter uma espessura para suportar o laser, vamos dizer assim. Porque quando você faz o laser, você afina a córnea, é isso? Isso. É como se você desbastasse a córnea? O laser, ele faz um processo de colocar a sua córnea numa posição para o seu olho conseguir enxergar. Então, quando a gente tem uma dificuldade ou quando a gente tem miopia ou hipermetropia, são processos diferentes da cirurgia. Mas, de modo geral, para conseguir explicar, o laser ele faz com que a sua córnea vá para uma posição ideal, que a luz consiga chegar do jeito certo na sua retina. Eu fiz uma cirurgia de LASIK há uns 10 anos atrás. E depois disso, nunca mais eu fiquei sem o colírio. Eu tenho que usar colírio diariamente para o meu olho, que eu operei. Ficou seco, ele não lubrifica. O que o paciente tem que saber? Cirurgia não é milagre. Cirurgia, a gente tem que avaliar todos os benefícios e todos os malefícios que você vai ter depois. Então, a cirurgia refrativa, principalmente o LASIK, ele vai desencadear no paciente um certo olho seco depois. Então, assim, o paciente... Mas isso é em todos os pacientes ou em alguns casos? LASIK na maioria dos pacientes. Tem paciente que não sente esse desconforto. Então, isso tem que ser muito individualizado. Talvez você tenha, depois você vai passar lá numa consulta na clínica, talvez você tenha a principal causa de olho seco hoje em dia é blefarite, que é que a gente não produz uma lágrima de qualidade. Então, talvez você tenha outro processo também. Lágrima. Isso, talvez você tenha outra coisa que te gera o olho seco também. E tem jeito isso? Tem sim. A gente tem que avaliar para ver qual que é o processo que está te fazendo ter mais olho seco. Com certeza, o LASIK fez com que esse olho seco piorasse. Porque o LASIK, a técnica cirúrgica do LASIK, ela faz com que piore o olho seco. Né? Então, a gente vive em ar-condicionado, eu, por exemplo, levanto de banho assim, parece que tem um caminhão de areia dentro do meu olho. Existe o olho seco ocupacional, que é aquele que a pessoa fica o dia inteiro na frente do computador, ou ela fica em ambiente com ar-condicionado. Precisa até pingar, que já tá merdendo o olho. Pode falar, doutora. Então, assim, tem que avaliar por que tem olho seco, né? Usar lubrificante é muito bom. Ajuda muito, melhora o olho seco. Então, assim, aqui a gente está num ambiente que tem ar-condicionado, muita luminosidade. Então, faz com que a gente perceba mais os sintomas do olho seco. Então, aqui em Cuiabá, quando chega a época que a gente sofre agora, ali... julho, agosto, quando setembro. chega essa época, todo mundo vai precisar de uma avaliação, de ver por que tem olho seco. Nem todo olho seco é igual, né? Mas a cirurgia refrativa bem indicada para aquele paciente... Eu brinco muito com os pacientes que têm alta miopia. Então, o paciente que tem 3 graus de miopia, ele não toma um banho de qualidade. Porque ele não vê a perna. Não vê. Entendeu? Ele não vê nitidamente. Eu tenho uma paciente minha que ela falou, doutor, eu depilei a perna certinho, eu vi os pelos. Porque depois que eu consegui fazer a cirurgia. Porque ele não toma um banho de qualidade, isso é verdade. Então, eu brinco com os pacientes assim, quando você toma banho, você vai lembrar de mim.
Porque a independência do óculos é uma coisa muito legal de acontecer. Então, quando você consegue um bom resultado cirúrgico, que a pessoa consegue ficar independente do óculos, é alegria garantida. Eu não tenho tanto grau assim, é 2,25 de presbiopia, mais 1,75 com e-mail. Para eu tomar banho, eu não sei qual vida de shampoo, qual que é o condicionador. E por você não ter tanto grau assim para longe, que a cirurgia não te deixou tão feliz. Porque os pacientes que têm maior grau, quando fica independente do óculos, a alegria é maior. Então, assim, tem que ser bem avaliado, tem que ser bem indicado para você não ter nenhum problema lá no futuro, né? Assim como a cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata não é assim, tem que ser bem conversado com o paciente qual o tipo de lente que o paciente vai usar, né? Qual vai ser o momento da cirurgia para ele. Então, tudo isso bem conversado, por isso que é importante fazer uma consulta oftalmológica de qualidade. A cirurgia de catarata hoje, ela é mais simples e mais segura? Muito mais do que antigamente, porque hoje em dia é uma técnica que a gente usa ultrassom, a incisão que você faz a cirurgia ela é menor, então os aparelhos melhoraram muito, os facoemulsificadores hoje em dia eles são bem mais modernos, então hoje em dia você consegue uma cirurgia de catarata muito mais segura do que antigamente. E uma recuperação mais rápida também? Muito rápida, muito rápida. Dá para sair enxergando no mesmo dia ou não? Dá com certeza, dá. Uhum. Então, assim, o paciente faz cirurgia e ele consegue já ter um resultado visual muito bom. Hoje em dia, nossos aparelhos para calcular a lente que vai dentro do olho são muito mais modernos. Tem um software que calcula qual tipo de lente e qual grau dessa lente que vai ser implantada lá dentro do seu olho. Porque o que acontece? A catarata, ela cria em cima do cristalino, é isso? Não, o cristalino nosso, ele vai fazendo um processo de envelhecimento. O próprio cristalino? O próprio cristalino, envelhece. E ele se opacifica. O cristalino é a nossa lente natural. Isso, é a lente que Deus, eu explico assim, é a lente que Deus deu pra gente, ela vai sofrer no envelhecimento. Igual a gente vai ter rugas na testa, igual a gente vai sofrer o processo de... O cristalino também vai. Já que você falou de envelhecimento, hoje nós todos somos muito expostos aos meios digitais, o celular, televisão, luz, computador, laptop, tablet, os bebês inclusive já nascem já com tablet na cara, né, para ficar quieto. A chamada luz azul, ela causa também esse envelhecimento precocemente? A gente não tem estudos comprovando que a luz azul, estudos sérios de longo prazo, que consigam comprovar que a luz azul vai fazer o aparecimento de catarata mais precoce, que vai fazer... A gente não tem isso. A gente já sabe que a luz azul, ela dá uma interferência no sono, no processo de sono ali, então já é recomendado pra gente parar de ficar na frente da tela antes de dormir. Eu tô te perguntando porque a gente não... eu tenho uma funcionária assistente minha do financeiro que ela vivia com uma dorzinha de cabeça no final do dia, o olho ficando avermelhado, um cansaço visual, né? Eu falei, não, vai no oftalmologista, deve ter astigmatismo. Aí ela foi no oftalmo e, para surpresa, ela não tinha grau nenhum. Era só cansaço. Aí fizemos um óculos para ela somente com o tratamento antirreflexo, com o tratamento contra a luz azul e raios UV. Isso. Né? Ela em uma semana não tem mais nada, não fica mais vermelho, não tem um cansaço ocular. Isso. E essa é a função. Porque assim, a nossa exposição à tela, ela está sendo muito mais frequente que antigamente. Muitos pacientes contam, falam assim, o meu avô, ele nunca usou óculos, ele era ótimo, mas ele não tinha celular. Não. Ele não precisava ver letrinhas tão pequenas, ele não ia querer óculos mesmo. Então, o cansaço visual, essa é a maior causa, a principal causa de procura ao oftalmologista hoje em dia. É porque a gente usa mais também a visão. E a gente fica muito tempo ali exposto à tela. Então, aquele astigmatismo que era pequenininho, que a maioria das pessoas não queriam usar óculos, às vezes hoje em dia ele já dá uma dificuldade visual maior pelo tempo que você fica exposto. E a dor de cabeça, quem tem astigmatismo? Então, as pessoas reclamando que eu vejo todo dia. A pessoa sofre com dor de cabeça, toma remédio e ela tem um astigmatismo. Então, existem diversos graus que podem gerar esse cansaço visual. Então, tem que avaliar para a gente ver se tem necessidade de óculos ou não. Às vezes, um grau muito baixinho, o cansaço deve ser pelo tempo que fica exposto à tela. E aí, o óculos de descanso tem que ser visto se vai valer a pena ou não, né? Conforme o tempo que a pessoa fique ali exposta à tela. É 8 horas. Só 8 horas.
Então, O dia assim, inteirinho. muita gente já está usando óculos com essa proteção. É o chamado... Tem uma marca mais famosa, chama Blue Control, da né? Roya. Tem várias marcas hoje em dia que tem essa proteção para luz azul. E realmente ela causa um alívio ali do seu cansaço diário. Eu vejo os pacientes comentando. Mas a gente ainda não tem um estudo sério que consiga nos provar que, assim, a longo prazo, a exposição à luz azul... Eu quero saber se essa do UV... A luz azul, que é uma radiação. Luz azul se chama assim popularmente, né? Mas tem um outro nome técnico que eu não me lembro qual que é. Mas eu quero saber se essas interferências desses raios, se eles aceleram a questão de catarata. Isso que a gente não sabe ainda. Não tem comprovado. Não é comprovado cientificamente. Mas você tem gente até com catarata, por exemplo, com 50 anos? Mas sempre teve, sempre teve. Esse daí, a gente tem a catarata até congênita, né? Então, o processo de envelhecimento do cristalino, ele é individual de cada um, né? Assim como a gente vê algumas pessoas que têm 30 anos, parecem ter 50, tem cristalino de gente de 50 anos que é muito pior de gente do que parece ter gente. 30? Meu caso. 55, cara de 30. Então, assim, o cristalino, ele tem um processo de envelhecimento individual, que tem a ver com a sua genética, tem a ver com alimentação. com a exposição, alimentação e tudo mais, né? A proteção para os raios UV contribui no processo de bloquear o envelhecimento? A gente acredita que sim, mas a exposição à luz azul a gente ainda não consegue comprovar se é ela que vai fazer as pessoas terem catarata mais precoce ou não. Só saiu algum estudo por agora e eu ainda não vi. Mas é melhor proteger. Melhor proteger. A visão do que não proteger nada. Melhor proteger. Né? Então a catarata pode ser precoce, então pode ter uma pessoa de 40 anos com catarata. Tem bastante. Sério? Às vezes o uso de corticoide, ou ter diabetes é um processo que vai fazer com que você tenha catarata mais precoce. Então, algumas patologias, a genética pode fazer com que você tenha catarata mais cedo. Eu tive um problema de serosa central por uso de corticoide. Eu tomei uma injeção de corticoide para curar uma alergia. E essa injeção de corticoide afetou a minha retina e me deu essa serosa central. Pensei que eu ia ficar cego. A visão foi ficando tudo escuro e fiquei ainda estou em tratamento, 6 meses de tratamento. Então, a gente conversou sobre isso, né? Que a serose central, ela tem multifatorial, pode acontecer por diversos motivos. Um deles é pensando em personalidade tipo A, você não estava muito ansioso, nada disso. O médico falou, você não pode ficar estressado e não pode fazer tratamento com corticoide. É isso. Não vai voltar. Algumas pessoas têm a serose central de forma crônica e algumas pessoas têm um episódio agudo e depois não voltam a ter o... Doutor, o papo tá tão bom e o nosso tempo foi embora, acabou o tempo. Vamos fechar falando da clínica do Shopping Estação? Vamos. Então vamos lá. A clínica chama? Doutor Visão e Saúde. Doutor Visão e Saúde. A clínica fica ali no piso G2, ao lado do Detran, atualmente. E o objetivo da clínica é fornecer um atendimento em horário estendido. Então, você consegue ser atendido fora do seu horário comercial, não vai precisar faltar ao trabalho. Então, você que tem funcionários, que está vendo a gente, já sabe que tem uma opção para a pessoa ir lá e não precisar faltar ao trabalho. A gente tem 9 oftalmologistas atendendo na clínica atualmente. A gente tem agendamento online. Então, o agendamento online facilita muito. Você consegue acessar através do nosso Instagram, @Doutor Visão e Saúde. Você consegue acessar o link lá e agendar sua consulta sem passar por nenhum atendente. Está na tua tela aí. Isso. E você consegue também, hoje em dia, fazer com que você consiga agilizar a sua vida. Esse é a nossa proposta. Porque as pessoas hoje em dia não têm tempo. Mas eu posso marcar ligando também por telefone? Pode. O telefone é o 65 99671 5550. Então, ou o 99672 5550. Você consegue agendar a consulta ligando para as meninas. Então, você que não... eu não sei muito essa coisa de digital, não é muito para mim. Liga lá no telefone, elas vão agendar para você, vão ver o melhor horário para você conseguir fazer a consulta. 8 médicos. 9. 9 atendendo 9 durante oftalmologistas. segunda a sábado. Segunda a sábado. Das 8 da manhã às 10 da noite. 8 da manhã às 10 da noite. No sábado, a gente atende de 8 às 18 horas. Sábado de 8 às 18 horas. Hoje em Cuiabá não tem nenhum serviço de pronto atendimento. Então, no sábado, se você procurar oftalmologista no sábado à tarde, você não vai encontrar um local que te atenda. Claro que vai. Lá no Shopping Estação. Lá no Shopping Estação tem, tá? Doutora, obrigado pela sua presença aqui no VIP. Eu que Foi agradeço. muito gratificante recebê-la. Muito obrigada Espero pelo que você convite. continue tendo bastante
bastante sucesso e Amém. gerando mais emprego, né? Porque você é uma geradora de empregos. Amém. Amém. Você de casa, obrigado pela audiência, paciência e companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.